Eu quero orar com vocês mais uma vez. Podemos? Vamos preparar o nosso coração para esse momento, que nós vamos ainda mais meditar na palavra do Senhor. Senhor, eu te bendigo. Tu és digno de todo o nosso louvor, todo o cântico e vozes que se levantaram aqui para pronunciar coisas belas, coisas que vêm da própria palavra do Senhor, acerca do Senhor. Elas foram cantadas por nós como um testemunho da fé que nós temos, da confiança que colocamos em Jesus. E também são uma oração. Receba, Senhor, os nossos cânticos e a nossa própria presença aqui como um culto e como uma oração de súplica para que o Senhor nos visite. Queremos mais do Senhor. Queremos o Teu Espírito entre nós, nas nossas igrejas, no nosso coração. E rogamos que o Senhor assim se haja em nosso meio, glorifique o Seu nome em nosso meio. Amém. Amém. E eu tenho aqui a tarefa agora de falar de mais um jovem da Bíblia, não é? E eu quero falar desse jovem para que ele sirva como um modelo, uma inspiração para a sua vida. E o jovem de hoje, acho que está até aparecendo na tela ali, é Timóteo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A vida de Timóteo, você sabe que tem duas cartas endereçadas a ele no Novo Testamento, escritas pelo apóstolo Paulo. E nessas cartas a gente aprende algumas coisas sobre Timóteo. Não tudo, né? Porque às vezes é como a gente ouvindo uma conversa telefônica. A gente ouve um lado só e não consegue ouvir o outro, então a gente não sabe tudo que está sendo dito. Mas a gente sabe que aquilo que está sendo dito é o que a gente precisa saber. É o que o Espírito de Deus inspirou para que chegasse ao nosso conhecimento. E há coisas preciosíssimas que o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo, e nós também, entre essas coisas preciosas, aprendemos muitas coisas sobre ele. E a gente aprende, então, que este jovem viveu uma vida interessantíssima, uma vida agitada, uma vida cheia de acontecimentos. Não sei se vocês já ouviram, vocês são muito jovens, talvez não se lembre de uma música do Roberto Carlos. Ele gravou nos anos 60, mas depois ela foi sendo regravada aí ao longo das décadas. E tem uma frase dessa música em que ele diz que é preciso saber viver. Sabe de uma coisa? O conceito de saber viver do Roberto Carlos e daqueles que gravaram depois dele não é muito bom. Mas Timóteo, ele sabia viver. É sim. Ele foi alguém que soube viver. Ele soube viver, sabe por quê? Porque a vida dele, como o apóstolo Paulo disse acerca de si mesmo, era Cristo. Ele viveu em Cristo, ele viveu por Cristo, ele viveu para Cristo. A vida dele era Cristo. Isso significa que Timóteo é alguém, e a gente sabe disso, que entregou todo o seu ser, ele entregou todo o seu coração, ele entregou toda a sua vida, ele entregou toda a sua alma, e com isso a gente está dizendo que ele entregou todo o seu futuro, todos os seus planos, tudo que ele desejava ser na vida, tudo que ele projetava como ser humano, ele entregou nas mãos de Cristo. Ele viveu para Deus, ele viveu para Jesus. Isso é que é saber viver. E ele viveu, gente, uma vida muito bonita. Não é? E a melhor maneira da gente saber um pouquinho da vida de Timóteo é olhando a vida dele sob a perspectiva de alguém que o conheceu, que o amou e que acompanhou muita da trajetória de Timóteo. Talvez não ela toda, mas alguém que esteve muito próximo dele, o seu mestre, o seu tutor. Não é? Alguém que ensinou muitas coisas preciosas a Timóteo. Nós temos os nossos mestres e tutores. Vocês que estão aí têm os seus pastores, talvez aquele líder, aquele irmão mais velho, irmã mais velha, não é? Mais maduro na fé, que te ensinou coisas preciosas. E você aprendeu tanto com essa pessoa e a admira. E aquela pessoa talvez conheça muitas coisas de você e sabe exatamente quem você é. E nós temos no apóstolo Paulo alguém que conhecia muitas coisas sobre Timóteo e que o amava profundamente e sabia exatamente quem ele é. E é por isso que eu queria ler um pouquinho de Timóteo a partir da visão, do entendimento do apóstolo Paulo. E eu peço que você
Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu lerei para vocês os versos 6 a 16. Agora presta muita atenção, porque se tem uma parte que é absolutamente inerrante em qualquer momento de culto, é quando a Bíblia é lida. O pregador às vezes pode errar, as pessoas que estão cantando talvez possam errar, mas a Bíblia nunca erra. Então, se há um momento que a gente pode chamar de inerrante aqui daquilo que a gente faz, é quando a Bíblia é lida. Então, deixa eu ler para você a palavra inerrante de Deus, que diz assim. É Paulo falando a Timóteo. Expondo estas coisas, que coisas? Você precisa ler o comecinho do capítulo 4, aí você vai saber. Aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e, nelas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Gente, que texto bonito, né? É muito encorajador o que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo, os conselhos que ele dá. Nós temos em Paulo, o apóstolo, um ministro de Deus já veterano, já de muitos anos de caminhada na fé, alguém muito experiente. E ele aqui, nessa sessão que nós lemos, traz alguns ensinamentos dos mais preciosos, verdadeiras pérolas de sabedoria que ele entrega às mãos de Timóteo, coisas que vão, de alguma maneira, ajudar Timóteo a guiar todo o ministério que Deus confiou a ele a vida toda. Aquelas palavras do apóstolo Paulo nesta sessão são maravilhosas, palavras para que nós leiamos, meditemos nela, para que nos alimentemos dela, para que encham o nosso coração, que sirvam para nós como um encorajamento para as nossas vidas também. E o apóstolo Paulo aqui encoraja Timóteo a não deixar, veja só o que ele está dizendo, não é que as pessoas desprezem-no pelo fato dele ser jovem. E aqui, gente, a gente não está falando de um jovem assim tão jovem, tá? Ele não tinha 12, 14 ou 18 anos quando ouviu estas palavras. Ele não tinha nem 25, mais do que isso, muito provavelmente já na casa dos seus 30 anos. Mas naquela cultura, esta idade era considerada ainda tenra, jovem. Os presbíteros, os anciãos, os rabis normalmente eram homens mais velhos. E alguns, então, julgavam que porque ele ainda tinha pouca idade, talvez não fosse preparado para a obra que foi colocada às mãos dele, e havia alguns que o criticavam, os trolls, não é? Jogavam ele para baixo porque ele era jovem. E ele era alguém muito maduro. Timóteo foi maduro na fé. Aliás, maturidade tem de ser um alvo para a nossa vida, viu, gente? Tem de ser um alvo para você que aí está. Não é? Ontem a gente ouviu o pastor Donizete falando da geração do mertiolate que não dói, né? Que a gente precisa aprender a ser forte e alcançar aquele nível de maturidade que é capaz de suportar
as durezas da vida e quando as coisas ficam difíceis e as decisões complexas que a gente tem de tomar, inclusive como aquelas que Ruth tomou, e às vezes as coisas ficam mesmo apertadas, e às vezes a gente passa por aflições, e às vezes o sofrimento vem, e às vezes a gente tem de se posicionar, e às vezes a gente precisa dizer não, como falamos aqui na mesa redonda, e nesse momento essa maturidade da fé é algo que precisa estar presente no coração da gente, para que a gente não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas para que a gente tenha firmeza. E Timóteo é alguém, a gente lê nas palavras do apóstolo Paulo, que tinha estes dons que Deus deu para ele, mas que ele burilou, ele não foi negligente para com o dom que havia nele. O apóstolo Paulo, aliás, diz isso: não seja negligente, porque é possível que a gente seja negligente com aquilo que Deus dá para a gente, mas ele não foi. Ele não foi, ele fez bom uso dos dons que Deus deu para ele, não enterrou os seus talentos, pelo contrário, ele fez uso deles para o seu próprio crescimento espiritual e para o bem daqueles que estavam debaixo do cuidado dele, porque ele era pastor. E ele foi um jovem assim, firme, não é? Ele tinha críticos, né? Bem que Tiago, na epístola dele, fala do problema da língua. A gente, de modo geral, é meio linguarudo. A gente gosta de falar mal dos outros, sabe por quê? Porque é fácil falar mal dos outros. É fácil, gente. Não é? Sabe o que é difícil? Difícil é encorajar. Difícil é apoiar quem está mal, difícil é levantar. Achar defeito nos outros é a coisa mais fácil do mundo. Normalmente a gente não acha muito defeito na gente mesmo. Tiago vai dizer que a gente às vezes olha o rosto da gente no espelho, mas logo a gente esquece, a gente nunca vê a nuca da gente, não é mesmo? A gente não vê as costas da gente, a gente não se enxerga, né? Mas a gente enxerga muito bem o outro, e aí a gente consegue encontrar os defeitos do outro. Não é? Mas Tiago vai dizer na epístola dele que isso é maledicência, não é? E às vezes a gente está ali e está olhando aquele irmão e aquele procedimento dele, e a gente começa a criticar, e a gente começa a falar mal, e a gente acha alguém que concorda com aquilo e fala mal com a gente, e a gente acha que aquela pessoa é chata. E se você acha que alguém é chato, deixa eu dizer uma novidade para você: você também é. Você acha que você é bonzinho? É. Se jogar você no mato, o mato joga de volta, gente. Você não é muito bonzinho, não. Olha, tem um poeminha do Mário Quintana, um poeta gaúcho, que eu repito sempre, eu gosto muito. Ele diz assim: há dois tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. Mas eu, se é que eu posso, né? Fiz uma emenda no poeminha do Mário Quintana. E costumo dizer que tem três tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos. Os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. E a gente mesmo. Nós mesmos, que somos os piores dos chatos. Porque quando a gente acha que o outro é chato, é porque a gente não está se enxergando. E talvez alguns ali naquela comunidade onde Timóteo servia não se enxergavam e criticavam-no. E o apóstolo Paulo falou: olha, não dá bola para eles, não. Ele era um jovem maduro, experiente. E Timóteo sabia disso. Ele tinha feito muitas coisas na obra de Cristo. E se tem alguma coisa que a gente pode aprender dele, entre muitas, é essa disposição do coração para servir. Deixa eu ler aqui rapidamente o currículo de Timóteo para você, porque a gente tem em várias passagens bíblicas, não apenas nas epístolas endereçadas a ele, mas em outros lugares também, algumas expressões que são usadas para fazer referência a esse jovem sensacional. A gente aprende sobre Timóteo, que ele veio de uma família mista. Interessante, o pai dele era um grego, um gentio. Mas a mãe dele e a avó dele, a Lloyd, elas eram de família judaica. A gente vê isso em Atos, capítulo 16, versos 1 a 3, e também em 2 Timóteo 1 a 5. E ele não era circuncidado, quer dizer, ele não fazia parte da tradição dos judeus até uma certa altura da vida, quando o apóstolo Paulo recomendou que ele o fizesse. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, diz que ele era o seu verdadeiro filho na fé. Que expressão bonita, gente. Não é? Você é filho na fé de alguém, e se Deus quiser, terá muitos filhos na fé. Isto é, você é alguém que foi instruído nas coisas de Deus, que foi evangelizado, foi discipulado, foi cuidado, foi nutrido, foi alimentado. Alguém pregou para você, alguém caminhou com você, alguém andou junto com você. E essa pessoa que Deus colocou na sua vida e que você talvez agora esteja imaginando quem foi,
é um pai na fé para você, uma mãe na fé. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo era meu filho na fé. E ele foi alguém em quem Timóteo investiu. E, gente, investir na vida de alguém é uma coisa tão preciosa. Eu posso dizer isso como alguém cuja vida foi alvo, foi objeto do investimento de amor e de cuidado de pastores e irmãos preciosos. Hoje mesmo eu contava para o pastor Donizete a história do pastor Ricardo Dena, que já está na glória, fundador do Ministério Fiel, que foi o meu pai na fé. Quando eu era criança ainda, meus 11, 12 anos de idade, ele se aproxima da nossa família, ele fala do evangelho para vários dos meus parentes, e para um menino insignificante que talvez não tivesse importância nenhuma no contexto de vida agitada que ele tinha, mas ele chama para estudar a Bíblia, ele ensina a palavra de Deus, ele insiste no caminho do discipulado. Pais na fé são tão importantes. E o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo era um filho dele. E mais do que isso, em Atos capítulo 19, verso 22, Romanos capítulo 16, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer que de filho ele se tornou cooperador. Quer dizer, ele cresceu nesse caminho de ser um discípulo para se tornar um apoiador do ministério do apóstolo Paulo, um pastor ordenado por ele mesmo, muito provavelmente, alguém em quem o apóstolo Paulo depositou grande confiança e enormes responsabilidades. A gente vê isso, por exemplo, na primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Timóteo foi deixado lá naquela igreja em Tessalônica, uma igreja maravilhosa, mas que tinha problemas na sua fé. O apóstolo Paulo dirá no capítulo 3 que haviam deficiências na fé da igreja em Tessalônica, e Timóteo foi enviado com o propósito de corrigir aqueles irmãos. Um jovem ainda tão iniciante no caminho do ministério já era encarregado de responsabilidades enormes, pastorais, de instruir o povo de Deus nas coisas de Deus. E ele se tornou, portanto, um cooperador do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é irmão em Cristo e ministro de Deus. Que qualificações maravilhosas. Agora, não é apenas cooperador de Paulo, ele é cooperador com Deus. É ministro de Deus. Ministro é aquele que serve. Ele é um servo do Senhor. E o apóstolo Paulo agora vê naquele jovem aqueles sinais muito necessários de alguém que é chamado para o ministério. Aliás, é interessante porque é justamente nessa epístola, a epístola a Timóteo, em que nós lemos as qualificações para um pastor. E você que está aqui, que deseja um dia talvez ser um pastor, leia e releia essa epístola, assim como Tito, e você aprenderá o que são as qualificações pastorais. E quando o apóstolo Paulo escreve isso para ele, não é para que ele ensine Timóteo sobre essas qualificações, porque ele já via em Timóteo todas elas, ele já era um ministro de Deus. Era para que Timóteo ensinasse isso a outros, transmitisse isso a outros homens. Quer dizer, ele confiou os oráculos de Deus às mãos de Timóteo, aquilo que havia de mais precioso, o evangelho, todo o ensino, o arcabouço teológico do apóstolo Paulo, aquela coisa maravilhosa que a gente lê nas epístolas dele, como, por exemplo, aos Romanos, epístola 1 e 2 aos Coríntios, que tem tanta teologia tão profunda. Timóteo conhecia essas coisas todas e as praticava, as ensinava. Porque a gente lê aqui em 1 Timóteo 4,6 que ele seguia a boa doutrina, que ele era alguém alimentado pelas Escrituras. Ainda outra expressão usada sobre Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6 é que ele era um homem de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, é dito sobre ele que ele tinha uma fé sincera. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz que ele manejava as Escrituras com muita habilidade e que ainda mais que ele seguia o exemplo do apóstolo Paulo. Que coisa boa, gente! A pessoa, a gente ter isso no currículo da gente? Não é? Aqui é o próprio apóstolo Paulo, é o olhar do apóstolo Paulo, é o olhar de Lucas, é o olhar de pessoas que conviveram com Timóteo falando sobre ele, quem ele era. E aqui a gente, então, tem nesses exemplos que eu menciono, muita coisa boa para que a gente imite. A gente está falando de imitação aqui. Não é? Então, você pode olhar para Timóteo e imitar esta fé, imitar este caminho de serviço, essa entrega de coração, não é? A sua disposição para ser um cooperador na obra de Cristo, alguém que ama as Escrituras e que a maneja bem. Você tem bons modelos aqui, bons exemplos neste modelo que é Timóteo. E eu poderia até, em tempo recorde aqui, com meus 18 minutos já passados, 19, encerrar minha mensagem aqui apenas com esses exemplos. Não é? E talvez com isso eu fizesse um pouco de compensação pelo fato de que eu estourei meu tempo ontem. Mas eu acho que tem mais algumas coisinhas que eu queria dizer para vocês.
Anotem esses versículos, talvez, que eu mencionei, né? Meditem neles. Eles vão ser fonte de inspiração para a sua vida, de como você também é chamado para viver. Peça que o Espírito de Deus molde o seu coração e a sua vida para que você possa, à semelhança de Timóteo, ser reconhecido por esses dons que Deus deu, né, e que foram muito bem gastos na obra de Cristo. Mas eu queria falar algumas outras coisas que a gente viu nesse texto. É claro, eu não vou conseguir falar tudo que tem nesse texto tão lindo, mas eu queria fazer alguns destaques para você. E um desses destaques é um comando que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, no trecho que a gente leu aqui. A gente leu no verso 6, 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Aí ele continua, pois o exercício físico, verso 8, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e aquela que há de ser também. Gente, veja só, com esta palavra aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada de fé, quer dizer, na direção que a gente caminha para que a gente alcance a perfeita varonilidade, olha só. Varonilidade. Estou parecendo o pastor Donizete aqui. Ele usa as onomatopeias muito bem. Varonilidade. Não é? A gente lê em Efésios capítulo 4 que esse é um alvo do cristão, é nós alcançarmos esse estado de perfeita varonilidade. Né? Essa palavra perfeita, que aparece várias vezes na Bíblia, você deve ficar encafado com ela, né? Ou encafifado, pensando assim, puxa vida, como que eu vou ser perfeito? Né? Até o apóstolo Paulo até fala uma vez, sede perfeitos, aí ele fala assim, como eu sou. Aí você fala assim, agora acabou tudo, porque, né, não tem jeito. Mas sabe, é uma tradução, né, que a gente usa para falar de um estado de maturidade. E talvez essa seja a melhor palavra para a gente utilizar, é maduro. Tá? Teleios significa maduro. Então, perfeito ali, quando você lê perfeito, é maduro. Como Cristo era maduro na sua fé. Né? E esse é o caminho da gente. Tá? É para que. E você vê essas referências várias vezes nas Escrituras, para que a gente não seja mais como crianças. Não é? Porque a criança, ela é por natureza engraçadinha, bonitinha e tudo, mas ela é também insensata. A estultice está no coração da criança. Né? E a criança ela não sabe tomar decisões. Ela não tem aquele cabedal de informações necessárias, né, para que ela faça juízo das coisas e para que ela exerça discernimento. A criança normalmente não é considerada sábia. E nós, então, como cristãos, somos chamados a um estado de maturidade, não mais de infantilidade. E esse caminho, que é o caminho da maturidade, gente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é um caminho que exige da gente esforço. Ele envolve luta. É por isso que ele fala de um exercício, não é? E compara o exercício na luta pela piedade para uma vida madura na fé, não é, com o exercício físico. E eu sei que vocês que são jovens, que estão aí, gostam de exercício físico. Eu gosto, eu não sou jovem mais, mas eu gosto também. Eu contava aqui para os meus irmãos, até eu precisei fazer uma cirurgia de coluna há pouco tempo. E eu tô sofrendo um bocado com isso. E uma das razões por que eu estou sofrendo não é só por causa das dores e da limitação que ela me traz, mas é porque eu não consigo praticar os esportes que eu gosto. Sempre gostei de esporte, eu gosto de bicicleta, eu gosto de fazer corrida, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de levantar peso. Sempre gostei dessas coisas. E não estou podendo fazer nada delas. Mas eu leio aqui o apóstolo Paulo dizendo que essas coisas elas são inúteis. E, de certa maneira, é isso mesmo. Né? Quer dizer, agora eu consigo perceber isso com mais clareza ainda, porque eu nem consigo praticá-las, mas o exercício da fé, da piedade, da espiritualidade é algo que não importa a condição física em que a gente esteja, a gente é sempre capaz de realizar estas coisas. Paulo usa essa comparação com o exercício físico, sabe por quê? Porque ele sabe, e ele vivia no meio da Macedônia e conhecia bem até mesmo os jogos de esporte que haviam naquele tempo, que a vida de um atleta é uma vida difícil.
E você sabe disso, você que gosta de esporte, acompanha o futebol, gosta de ver os Jogos Olímpicos de verão, você sabe, é preciso muita disciplina para ser um atleta de alto nível. É preciso muito esforço, é preciso ainda muita paciência, porque os resultados são lentos, eles vêm bem devagarinho, não é precisa muita dedicação, não é? O sujeito precisa se abster de muitas coisas, ele precisa se abster de vários alimentos, inclusive, come só um pedacinho do pudim de leite moço, parece que acabou tudo, não é? Todo aquele esforço para perder aquela gordurinha já foi embora. Cara, parece que perde todo o progresso. E aqui, para que haja progresso na fé, o apóstolo Paulo usa essa comparação para dizer que na nossa caminhada em direção à maturidade, à piedade, nós precisamos desse mesmo nível de diligência, desse mesmo nível de esforço, desse mesmo nível de foco, dessa mesma disciplina, desse mesmo interesse. Você note que os atletas normalmente são pessoas muito intencionais, eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem o alvo que querem alcançar, não é? Eles são focados naquilo que desejam e trabalham muito duro para chegar naquele resultado. E o apóstolo Paulo está dizendo que o seu caminho de santificação, o meu caminho de santificação, é um caminho que exige o mesmo nível de esforço, um exercício que faz a gente crescer espiritualmente diante de Deus. E exige esforço intencional, perseverança. E sabe de uma coisa, gente, que é maravilhosa? É que Deus, na bondade dele, ele deixou para nós todos os equipamentos, não é, da musculação espiritual. Ele deixou para a gente. A gente tem uma academia novinha e não é daquelas que quando a gente chega tem que ficar na fila do equipamento esperando a pessoa usar, não é? É tudo lá à sua disposição para que você possa se exercitar nas coisas da fé. Sabe o que são essas coisas? Sabe o que são? Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um meio de graça pelo qual você pode ser abençoado pela pregação, pelo ensino, pela comunhão dos santos. Você tem aqui caravanas de igrejas, né, irmãos que representam várias tradições evangélicas, coisa linda. E aqui a gente pode aprender um com o outro, e a gente pode se encorajar mutuamente, e a gente pode voltar para as igrejas da gente e dizer para os irmãos que não tiveram oportunidade de estar aqui sobre as coisas que a gente ouviu e que aprendeu e aquilo que desafiou nossa fé, nosso coração. E isso, gente, é meio de graça que Deus usa. Não é? Deus nos dá a oração, que é a habilidade que a gente tem de falar com Ele. Quer dizer, você consegue imaginar, eu vejo, e para o meu espanto, né, muitas pessoas procurando milagres, né? Nos dias de Jesus não era diferente. Muitas pessoas queriam um sinal do céu, uma evidência de que Deus existe, uma evidência de que Deus está ouvindo a sua oração. Gente, para pensar. Se a oração não é uma das coisas mais sobrenaturais e uma das experiências mais fantásticas que o cristão tem, o que é então? Quer dizer, se não é mesmo uma experiência real do poder de Deus, então nós somos todos um bando de doidos, porque a gente murmura. E às vezes, você sabe, você ora sem palavras, você ora na sua mente, mas você tem a fé e a segurança e a convicção de que esta oração, ela chega, ela sobe como um incenso no trono da graça de Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, ele recebe muitas orações, centenas de milhares, de bilhares de orações que sobem, quem sabe agora mesmo nesse salão, pessoas que estão levantando as suas orações diante de Deus, e Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir, ele ouve a sua oração. E mais do que isso, gente, Deus responde, Deus age misteriosamente. A providência de Deus se move na história por meio das orações dos seus santos. Oração é um instrumento poderoso para fortalecer os seus músculos espirituais. É um exercício da piedade que Deus te dá. Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo lá em sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Orai sem cessar. Quer dizer, faça uso dessas coisas boas que Deus te deu para que você se exercite na piedade. Você que está aqui, que vem da sua igreja, você tem acesso dominicalmente à pregação da palavra de Deus. E se, com a graça de Deus, você está em uma igreja que tem saúde espiritual, a palavra é pregada com fidelidade naquele lugar. E você, então, é alimentado domingo após domingo. E você que está aqui, é crente talvez já há alguns anos, é capaz de não se lembrar daquilo que você ouviu há 1 ano ou 2 anos atrás, de um sermão, mas você sabe que você está aqui porque você ouviu um sermão 2, 3 anos atrás. A gente não se lembra de tudo que a gente come, né? E o sermão é um alimento
que alimenta a alma da gente. É um meio de graça para que a gente se exercite na piedade. A comunhão dos santos, estar junto dos irmãos na igreja. Né? O autor da Epístola aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Gente, esquece a história de culto online. Isso não existe. Esquece a coisa de igreja virtual. Isso é conversa fiada. Esquece esse negócio de desigrejado, que isso é pecado, isso é heresia, isso não existe. Você não tem um corpo sem membros. Sabe o que acontece com um membro que você arranca do corpo e joga no cantinho? Ele apodrece. Faz isso. Não faça não, tá, gente? É só retórico. Mas corta o seu dedinho fora e põe no cantinho ali. Vê se ele vai continuar sendo irrigado, se ele vai continuar sendo nutrido. O seu corpo vai infeccionar e aquele dedinho vai apodrecer. Tá? Não existe desigrejado. Essa é uma categoria inexistente na palavra de Deus. Algum endemoniado da vida inventou isso aí. Tem muita gente que diz, eu sou desigrejado. Para com isso, faça parte de uma comunidade, porque a comunidade da fé é o povo que Deus proveu para você servir e para você ser servido, para você amar e ser amado, para você cuidar e ser cuidado, para você abençoar e ser abençoado. É aquela família da fé, onde você vai viver as suas experiências corporativas da espiritualidade, como a ceia do Senhor, por exemplo, como o culto em que homens, mulheres, velhos, crianças cantam as mesmas verdades gloriosas da graça de Deus, e o cântico é uma maneira de nós testemunharmos um para o outro aquelas mesmas verdades, é uma experiência de unidade da fé, porque nós todos cantamos a mesma realidade. Isso é bonito demais. Ouvimos a mesma palavra, isso é santo. Então, essas coisas Deus deu para você, né? Nessa academia da espiritualidade, para que você se exercite na fé. São meios de graça. Use abundantemente. Peça para Deus, Ele dá e não impropera. Não é? Peça sabedoria para Deus, Ele vai te dar quando você está passando algum perrengue, quando o bicho pega, quando a casa cai, quando o problema acontece, quando a vida se impõe sobre você, quando os problemas aparecem. E eles aparecem, gente. Eu não preciso convencer você do sofrimento. O sofrimento é real para todos nós e ele vai aparecer. Não foi aquele poeta Francisco Otaviano que disse isso? Quem passou pela vida em brancas nuvens e plácido do palácio adormeceu? Quem nunca sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. E a gente sofre. E quando você passa pelo sofrimento, o caminho da maturidade, Tiago ensina isso para a gente, é você perseverar nas coisas da fé, aquilo que Deus te dá, na comunidade dos santos, oração, palavra, Bíblia. Faz uso disso, porque isso é exercício na piedade. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é que você não deve ir na academia fazer musculação não, mas é que isso é muito mais importante. Muito mais importante, não é? Agora há pouco mesmo aqui, alguém perguntou para mim, né, hoje mais cedo, e o crente, será que ele pode entrar na política? Porque a política é corrompida, né? O ambiente é muito pesado. Gente, o mundo é corrompido, o mundo é um ambiente muito pesado, ele jaz no maligno. Você acha que a universidade, para onde você vai, é um ambiente asséptico? É um ambiente neutro? Gente, você vai ouvir todo tipo de doutrinação anticristã naquele lugar. Tem muita corrupção lá também. É por isso que você é chamado, junto com Timóteo, a se exercitar nas coisas da piedade, porque é isso que vai te dar robustez espiritual, que vai te dar maturidade para que você seja capaz de discernir as coisas diabólicas que vão chegar diante de você e dizer não para elas, e mais do que isso, fugir delas, e mais do que isso, conquistar outros para o reino de Cristo. E lembra, não é a gente que está acuado, não, é a igreja que avança por esse mundo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, Paulo chama Timóteo a se exercitar nas coisas que vão fortalecer o coração dele, não é? Que vão fortalecer a fé dele, vão fortalecer a alma dele. São os exercícios espirituais, para que não só ele seja capaz de resistir a esse mundo, mas mais do que isso, para que ele seja um farol,
um luzeiro, sal na terra. Mas quando a gente vai seguindo o currículo de Timóteo, talvez a gente até pense assim. Eu já pensei assim, olhando para ele. Assim, rapaz, Timóteo é fera. O cabra é bom demais, né? Ele chegou lá. Olha só as coisas que ele fez. Imagina, se ele tivesse Instagram, ia ter milhões de pessoas seguindo ele. Talvez ele ia ter até um selinho verificado, né? Provavelmente ele ia falar nas conferências maiores que tem. Com certeza o pastor Jaime ia chamar Timóteo para falar no Encontro da Fé Reformada, né? Ia ter os livros publicados, um monte de gente na fila para assinar os livros dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Essas coisas são maravilhosas porque são expressões da graça de Deus na vida de alguém, mas isso não santifica ninguém, não. São coisas boas que Deus pode usar para abençoar a gente, mas é o Espírito de Deus que santifica, né? E as vitórias e as coisas bonitas da caminhada da gente, da caminhada de Timóteo, elas não são garantia de que ele sempre vai ser vencedor. O apóstolo Paulo, que é um homem maduro, ele sabe disso. Ele faz muitos destaques de coisas muito boas que Timóteo já viveu, como missionário que ele era, como pastor que ele era, mas ele não estava numa posição acima do bem e do mal e agora, né, completamente livre das tentações e do pecado, da queda. De jeito nenhum, nenhum de nós está. É por isso que ele precisava permanecer nesse exercício espiritual. Ele está falando para um jovem maduro aqui e está dizendo, olha, continua fazendo essas coisas, continua se exercitando nas coisas da fé. Deus, na sabedoria dele, ele não permitiu que a gente adquirisse todos os dons de uma vez só, santificado. Né? Aliás, se você se perceber completamente santificado, né, já maduro num ponto de não ter de aprender nada, pode olhar para um lado, você vai ver Pedro, vai ver João, vai ver Jesus, você já morreu, não está nem sabendo. Você já está lá no céu, está lá na glória. Porque do lado de fora do Éden, gente, aqui do lado de fora, onde a terra ainda produz cardos e abrolhos, a gente ainda comete as chatices da gente, e a gente ainda está sujeito às tentações, e há um mal que habita em nós, de uma natureza que luta contra o espírito e que muitas vezes arrasta a gente para o pecado, e o apóstolo Paulo sabia disso, e é por isso que ele chama Timóteo a se exercitar de modo constante no caminho da piedade, e isso também é um caminho para a sua vida. É um exercício que não pode parar jamais. Você não pode baixar a guarda, você não pode baixar suas defesas. Ele lembra Timóteo que a santificação não é como um mar, né? Que é aquela coisa vasta, cheia, fantástica, né? Robusta, poderosa, assustadora. Talvez se a gente pudesse usar alguma ilustração local, eu diria que a santificação ela é como os rios que a gente tem aqui no Amazonas, né? Os rios, aqui eu vinha pelo alto, né, de avião, e aí tem uma visão bonita da floresta, né? E a gente vê muitos dos rios com seus braços e afluentes, e eles não são retinhos, não, né? Eles são cheios de curvas, algumas acentuadas. Ele vai para cá, depois ele volta, e depois ele torna a ir de novo, né? E tem correntezas, às vezes, uma contra a outra. E a nossa santificação é semelhante a esses rios do Amazonas. Ela não é um caminho reto que vai para o céu, mas ela é um caminho que às vezes tem curvas acentuadas para a direita e para a esquerda. E se você já navegou de canoa aqui em algum desses rios, você sabe que não é moleza. Nem sempre você consegue remar a favor da maré, a favor da correnteza. Às vezes vem ventos fortes e contrários e você precisa remar com muita força para que você consiga sair do lugar. E se você não tiver experiência, você vai ficar girando em torno de si mesmo. O apóstolo Paulo sabe disso. E ele, então, chama Timóteo a esse caminho de santidade, a um exercício na piedade. E por isso, meus irmãos, eu quero propor isso para vocês. Que vocês se esforcem no caminho da fé. Que vocês se esforcem no caminho da piedade. Não acho que você vai receber isso por osmose, não. Tá? Não é mágica. Viu? Não adianta você fechar o olho com força, cerrar os punhos e fazer uma oração somente e pronto, agora você santificou. Isso é muito importante. Faça as suas orações, clame que o Espírito de Deus te visite, faça isso, põe a boca no pó. Quem sabe ainda há esperança, como disse Jeremias. Mas mais do que isso, no caminho da santificação, você é chamado a fazer renúncias. Você é chamado a se despir de um velho homem. Você é chamado a fazer escolhas difíceis como Ruth fez. Você é chamado a dizer não para muitas coisas.
Você é chamado, inclusive, a suportar a zombaria desse mundo e o cancelamento. Jesus já disse lá atrás que a gente ia ser cancelado mesmo. Esteja pronto para isso. Mas se esforce, seja diligente, tenha foco, seja disciplinado, seja intencional. Use as coisas que Deus te deu. Exercita-te no caminho da piedade. Viva a vida da fé. Viva a vida do amor e do cuidado com o seu irmão na igreja. Exercita-te no caminho da piedade. E há um último destaque que eu quero fazer. O tempo está quase acabando aqui, então eu vou ser ligeiro. O apóstolo Paulo, e isso aqui é muito importante, porque eu quero que você atente para isso, tá? Ele lembra que essa piedade, ela é encarnada, ok? Quer dizer, ela resulta em coisas concretas que a gente ouviu o pastor Donizete falando das obras, nas aplicações dele. Eu estava prestando atenção, viu, pastor? Viu? Tem obras de piedade que a gente faz que evidenciam essa obra do Espírito no coração da gente. Então, a piedade ela é uma coisa encarnada nas nossas atitudes, tá? Na maneira como você fala, maneira como você lida com as pessoas, maneira como você encara os problemas, maneira como você se move nesse mundo. Tudo isso são formas de você demonstrar a piedade pela qual você se exercita com aqueles meios de graça que eu destaquei. E aqui, note isso. Isso aqui é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está dizendo que não apenas Timóteo deveria ser piedoso e exercitar-se com esforço para ser piedoso, mas que ele precisava também ser exemplar. Ó, você viu que eu fiz até uma pausa, né? Era para você absorver a profundidade disso. Ser exemplar. Nota a expressão que ele usa aqui, no verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te, quem está com a Bíblia aberta aí, fala bem alto. Torna-te o quê? Padrão dos fiéis. Torna-te padrão. Padrão aqui é a palavra tipo. De onde vem a nossa palavra tipografia? Sabe o que isso quer dizer? O tipo é como um carimbo, é um molde, tá? É uma impressão exata de alguma coisa. É um modelo. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo que ele, Timóteo, deve ser alguém piedoso, exercitar-se na piedade, para que ele sirva como modelo. E ele dá exemplo, muito prático, né? No procedimento, na pureza, na palavra, no amor. E a gente, quem sabe, numa outra oportunidade, pode estudar cada uma dessas expressões. Mas eu quero chamar sua atenção aqui para o fato de que ele chama Timóteo e chama você que está aqui, para que essa piedade ela sirva como um encorajamento, como um modelo para outras pessoas. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa em outras passagens. Por exemplo, ele dirá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7, que a igreja lá em Tessalônica se tornou um modelo para outras igrejas. Quer dizer, as coisas que aqueles irmãos faziam eram dignas de ser louvadas e copiadas, imitadas. Nós ouvimos o pastor Donizete lendo aqui Tito 2,7, né, em que ele é chamado a ser um padrão de boas obras, quer dizer, modelo, um tipo, é a mesma palavra que ele usa aqui para Timóteo. Tipo, um padrão, um molde. Né? E ainda diz, lá em Tito, né, torna-te pessoalmente padrão, né, na integridade e tudo mais, para que, na linguagem, para que o adversário seja envergonhado. Deixa eu perguntar para você. As coisas que você diz, elas envergonham quem? O adversário ou você mesmo? Ou seus pais, ou seus pastores? Você pode dizer que a maneira como você pensa, como você se conduz nesse mundo, né, as coisas que você fala, em todos os ambientes em que você se encontra, podem ser um modelo a ser seguido. Presta atenção. Porque foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse que Timóteo deveria ser um modelo. Quer dizer, não bastava que ele fosse piedoso, mas ele precisava ser um piedoso exemplar. Gente, é muito fácil ser modelo para as coisas ruins. É muito fácil a gente arrastar alguém para alguma condição de pecado, é muito fácil a gente achar um companheiro para pecar com a gente. Aliás, se você olhar um livro da Antiguidade, As Confissões de Santo Agostinho, livro maravilhoso, aliás, ele vai dizer que quando ele tinha seus 12, 13 anos, ele passava em frente a uma pereira, um pé de peiras. E ele sempre achava bonito, mas estava cercado por uma cerca, porque pertencia a alguém.
né? E ele nunca se interessou por aquelas peras, mas um dia ele foi junto com amigos e passou por ali, os amigos disseram, vamos pegar aquelas peras? E ele disse, vamos. E eles pularam a cerca e comeram todas as peras. Qual que é a moral dessa história? De que às vezes quando a gente está no grupo de pessoas, a gente faz coisas que sozinho a gente não faria. E que é possível a gente ser modelo para coisas muito ruins. E que é possível a gente se auto-encorajar em coisas que são destrutivas para a alma da gente. Mas aqui o apóstolo Paulo faz algo que é absolutamente contra-intuitivo neste mundo, mas chama Timóteo a ser exemplar nas virtudes e ser copiado nas virtudes. Sabe, ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus, não é? E você faz muito bem, vindo aqui para essa conferência, né, e olhando modelos como Ruth, como José, né, como Tito, como Timóteo, e dizendo, eu quero imitar essas pessoas, eu quero ser como elas. Você faz bem, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é chamado para ser mais do que isso. Você é chamado para ser alguém que vai ser imitado por alguém. Está entendendo? Você está entendendo? Você é chamado para cativar as pessoas com o seu exemplo, com a sua piedade, para que as pessoas olhem e digam, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Torna-te padrão. Quando você faz isso, você está vivendo a vida do discipulado, porque fazer discípulos é precisamente isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala de forma muito ousada, sejam meus imitadores, nós somos chamados a ser modelos para que outras pessoas também imitem a gente. Não porque a gente vai ser absolutamente perfeito em todos os nossos caminhos, mas até mesmo a nossa imperfeição é uma maneira da gente mostrar que pela fraqueza a gente busca força no único que é forte, que é Jesus Cristo. Quando você faz isso, você cativa alguém. E eu quero concluir lembrando uma obra que talvez você já tenha lido, de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Você já leu o Pequeno Príncipe? Quem já leu? Levanta a mão. Olha, vários de vocês. Então você lembra do diálogo do menino com a raposa, né? Ele diz assim, a raposa diz assim, tu não és ainda para mim, senão um garoto, igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim, não passo aos teus olhos de uma raposa, igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. E aí vem aquela frase famosa que a gente conhece, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês são chamados para ser cativantes neste mundo. Imitem os bons modelos das Escrituras, mas sejam vocês mesmos cativantes. Brilhem a luz de Cristo, brilhem a luz do Evangelho, vivam com vigor a vida cristã e cativem os outros, porque uma igreja saudável de pessoas que amam a Cristo, ela é uma comunidade cativante, que atrai pessoas para a luz. E esse mundo já tem trevas demais. Não sejamos nós a contribuir com mais trevas, mas pelo contrário, que o Espírito de Deus nos ilumine para que a gente lance a luz do Evangelho, a luz de Cristo, sobre toda a terra, sobre Manaus, sobre toda a nação, para que o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas. Nós possamos ser crentes cativantes. Que Jesus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, eu te dou graças pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que vieram ouvir a palavra do Senhor, e peço que o teu Espírito os cative de maneira tal que eles mesmos, quer dizer, que nós mesmos, cada um de nós, nos tornemos cativantes, que possamos ser modelos, possamos ser padrão das boas obras para a glória de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.